Salve, salve, família da paz, mais um Pó de Paz e hoje também, e como na semana passada, hoje também com um convidado muito especial que vai ter, como já teve bastante conversa até agora, vai ter bastante conversa daqui pra frente e eu tenho certeza que vocês vão amar. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí assistindo a gente. Não sei o horário que você está assistindo, mas seja abençoado e agraciado pelo Senhor. A gente está com um pastor aqui, vou deixar ele se apresentar porque ele não tem um currículo. Ele tem um pergaminho de tudo que ele faz. Então ele vai contar pra gente hoje, a gente vai se aprofundar na vida dele. Você que é jovem, esses últimos episódios estão vindo muito falar com vocês sobre o quanto o Senhor chama cedo, quanto o Senhor tem chamado os eleitos dele cedo. Vamos lá? Pastor, se apresenta pra gente. Claro. Abre o pergaminho. Olá, tudo bom? Eu sou o pastor Rodrigo Rezende. Vou abrir o pergaminho então, né? Atualmente eu sou pastor na Comunidade Evangélica Cura, o pastor presidente. Sou capelão escolar no Colégio Batista Fluminense. Professor universitário, né? Dou aula na FABERJ, que é a Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro, que faz parte do mesmo grupo, né? Do Colégio Batista. E estou ajudando também supervisionando esporte. E além disso, sou casado com a minha linda esposa Estela. Ela vai assistir depois. Manda Deixa eu dar esse abraço, um beijo. amor da minha Eu vi vida. lá que tem um negócio. É o sobre do coração, né? Isso! Então aqui, ó. Isso você. vale muito, tá? Vale muito, tá vendo? Vale. E tem sido benção aí. Servir como posso nesse Não, pergaminho. mas vocês viram quando eu falei pergaminho? Não falei pergaminho à toa. Isso que ele tem coisa que ele não comentou aqui não, que ele faz assim. Mas você tem hoje uma lista extensa. Você não consigo dizer o que é menos importante do que você faz. Você exerce muitas coisas. A gente pode começar pelo pastor, a gente pode começar pela capelania. O que você quer começar? E eu vou deixar pra vocês escolherem. Vai que eu escolho agora, aí vai ver o pessoal da capelania e fala, escolheu o pastor. Então, O pessoal Mateus, do pastor escolhe a capelania e certo, deixa. Tá certo. Não. Matheus, você, o que você quer de começar por qual? Pessoal da capelania, desculpa, vamos no Ministério Pastoral pra gente ter um Sei. começo. Você sentiu que tem uma coisa que Senti, pega no tá coração aqui, né? Qualquer Já coisa a foi. culpa é minha, tá tudo tranquilo. Tá. Vamos lá, quando que no seu coração, você vai contar, eu já sei que a gente conversou, a sua história com Deus, com a fé, e quando no seu coração esse chamado ardeu. Eu posso dizer que a minha experiência com Deus ela é como se fosse em ondas, né? São momentos. Criança, com meus pais na igreja, depois minha avó, levando quando adolescente na terceira igreja batista, e eu tenho essas experiências, a lembrança de ir no carrinho mais antigo com a minha avó de manhã cedo. Eu não queria ir, porque não queria acordar cedo, mas ela insistia, então sou muito grato a ela, né? Por ter sido essa pessoa que fez o divisor de águas para eu conhecer Jesus. E aí depois, mais jovem, em 2015, eu vou entender que Jesus é Senhor da minha vida e entrego por completo. Então, se eu tivesse que dizer a minha história cristã definitiva, é 2015, setembro. Pude viver algumas coisas até que Deus me chama em 2018. Então, nesse período, eu pude liderar jovens na primeira igreja batista de Campos, por onde eu fui seminarista. Pude ter experiência na faculdade, sempre nessa linha de ensinar, falar sobre Jesus, aconselhar. Não sabia que isso culminaria num chamado pastoral, até que vem uma certeza muito grande no coração. Eu até comento, né, que quando eu tive essa certeza, eu mando no grupo de jovens, pessoal, ora por mim, porque eu estou sendo chamado por Deus para ser pastor. Eu não sabia nem o que fazer de reação. Graças a Deus, o pastor Rogério, que é o pastor da primeira igreja batista, na época, quando a gente conversou com ele, porque tinha outro irmão também, entendia o chamado, ele deu todo o suporte, nos levou na faculdade, apresentou, chamou o diretor, chamou essa causa e foi benção. Então, ali por 2018 que eu entendo o chamado, estudando e fazendo engenharia, né? Então veio essa intensidade de certeza. E desde então tenho feito o máximo para servir. De você, pastor. Essa certeza para ser pastor, e eu estava até disposto a largar a engenharia nesse período. A palavra do meu pai, inicialmente, ele... Não vou mandar coração para você não, pai. Depois você assiste, né? E meu pai, né, Maurício, ele fala, olha, eu vou ficar muito feliz se você concluir a engenharia. Eu já estava no fim. E a palavra diz para honrar pai e mãe. Então, segui, concluí, graças a Deus. Então, também sou formado em engenharia de controle e automação. Mas desde ali eu não conseguia mais me ver engenheiro. Eu sempre me vi pastor e queria viver do ministério de alguma forma, pensando que seria muito difícil encontrar uma conexão do ministério, viver disso, sustentar uma família. E hoje, pelo pergaminho, né, Deus me permitiu viver esse chamado de várias formas, assim.
Mas 2015 houve um chamado só com Deus. Isso. Pra encontrar Deus. Um chamado bem pessoal. De 2015 a 2018, aquilo foi ascendendo, Sim. ascendendo. Você comentou que as pessoas viam esse chamado Sim. em você. Até que bateu em você peraí, vou ser pastor. Começa a Isso. faculdade. Em 19, eu já começo a faculdade em 19, vai vir pandemia, né? Mas começa em 19, um ano antes. E porque assim, uma vez que eu entendi, eu estava disposto a largar tudo, literalmente, né? Queimei as carroças. Não, eu tenho até um episódio que eu conto. Afundei os barcos, É, literalmente. Eu já falei até na igreja porque minha esposa estava namorando um futuro engenheiro. Ela fez química, fez depois o mestrado, então ela ia namorar um engenheiro. A gente espera que o engenheiro tenha dinheiro, né? E seja alguém bem sucedido e de repente você pastor. Eu chamo ela para comer um cachorro quente num trailer perto do IF. Aí ela senta lá. Ela nem é tão fã. Não sei se ela já entendeu os sinais. E aí ela vai, senta, eu falo assim, eu tô aqui para te contar que eu fui chamado para ser pastor. E eu serei um pastor e posso ser um pastor pobre. Você ainda tá disposta a continuar esse relacionamento e tudo Vocês mais? namoravam já há quantos Já anos? estávamos namorando há 2 anos e meio, indo para 3. Mais ou menos, né? É mais para 2 anos e pouquinho. E aí ela decidiu abraçar, né? Ela reconheceu esse chamado, reconheceu que Deus estava me chamando e quis, graças a Deus. Então, eu não vou mandar coração de novo, mas... Meu filho, pra esposa, você Não, tem 500 Toda corações. hora. tá. Mas, então, teve isso. Mas outras pessoas já vinham falando, porque era um estudo dado, eu já havia feito uma pregação no mês da juventude na igreja, e liderava jovens, então as pessoas iam vendo, reconhecendo. Eu meio, não, deve ser exagero, a gente sempre fala, muita gente tem um chamado pastoral, mas quando veio a certeza, eu fui lembrando de cada um, e eu não tive para onde Houve ir. vários momentos pontuais na sua história em que as pessoas viram o chamado em você. Sim. Tanto porque eu participei de uma liderança de jovens no IF. O nome é Desperta IF. Era um grupo, uma célula que se reunia no IF de várias igrejas. E quando o líder que estava lá, em 2015 para 2016, ele sai para fazer o seminário, que é o pastor Jackson, ele pergunta, quem quer assumir? Sendo que a minha experiência de entregar a vida para Jesus foi em setembro de 2015. E aí ninguém quis, era tipo fevereiro, aquilo era bênção para mim, ninguém queria, eu falei assim, então eu vou. Imagina, vai acabar. Não vai acabar. E o pessoal falou, não, a gente vai junto. E então eu tive essa experiência de liderar pessoas, de dar estudo, de conduzir culto no IF para 250 pessoas, o que foi uma experiência muito boa. Então foi muito essa experiência acontecendo. A tia da minha esposa, a pastora Josileia, ela é pastora na Igreja Batista de Leade, em Morro do Coco. Então quando eu ia lá, ela falava, já que você prega lá em Campos, pregue aqui. Então essas experiências foram forjando, e essas pessoas viam, né, comentavam com minha esposa, falavam lá no IF, falavam na primeira igreja, aí foi juntando esses recortes, assim, eu ouvia por educação, achava que não. Eu pensava assim, quem sou eu que em 2015 encontra Jesus, não vem de uma linhagem sacerdotal, não tem essa linhagem, e de repente ser pastor, né? Vim de onde? Igual o Melquisedeque, né, sem genealogia, não tinha aquele nome... forte, vamos dizer assim, mas quando Deus chamou... Deus fala, mas eu também chamei Davi. Pois é, exatamente. Eu tô assistindo aquela série do Prime Video que fala A Casa de Davi. Sim. Chegou a ver? Ainda não, vi o trailer Vale e tô a pena. querendo assistir. E é muito essa relação de que Deus escolhe. Ele não escolhe pela linhagem, ele escolhe pelo que é. E é o que você viveu. E você foi sendo forjado, porque tá numa célula no IF... ir na igreja e ministrar, você foi sendo forjado e não estava nem percebendo, eu acho que Deus estava preparando o vaso. Eu fui pego de surpresa por algo que deveria ter sido óbvio. Acho que quando Deus chamou, foi assim, você não percebeu tudo que aconteceu até aqui, mas não A tive pra onde esposa ir. tinha percebido antes de você? Essa tia, né, a pastora Josileia, conversa com ela esses sinais, porque a pastora Josileia plantou uma igreja em Morro do Coco, ela teve experiências em outras igrejas lá. Então, a minha esposa é uma família fundadora de igrejas, participou de outras fundações de igreja em Morro do Coco. Então, eles têm essa experiência de igreja, de sentar domingo para conversar num churrasco, que vai falar sobre experiência de igreja. Então, ela tem essa vivência, tem essa fala, tem esse olhar. Então, a tia dela já tinha conversado com ela sobre, tipo assim, você está percebendo? Você está vendo? Olha direitinho, olha onde você está entrando. Então, eu acho que provavelmente minha esposa já sabia de um chamado meu antes mesmo de Deus me chamar. Acho que eu fui o último mesmo. O último possível fui eu que percebeu que seria esse chamado definitivo. Então ela meio que já sabia, por isso eu acho que ela não ficou surpresa no evento do Cachorro Quente, no né? dia do Cachorro Quente não rolou Eu uma acho surpresa. que não ficou tão surpresa, talvez um até que enfim. E desde então tem sido...
eu brinco assim, tive muitas decisões na minha vida que foram muito importantes, né? Entregar a vida a Jesus em definitivo, o casamento, e essa de reconhecer e aceitar o chamado, assim, eu vou viver isso independente do preço, foi uma decisão que eu não me arrependo. Amém. Independente do que aconteça daqui pra frente, fica registrado, né? Pra eu olhar e falar assim, eu não me Daqui 10 arrependo. anos. Mas você começa a faculdade, começar a faculdade é responder o desejo de chamado. Sim. Porque a faculdade, você vai ali estudar, acontece ao término, após, você é consagrado, né? Aí conta pra gente o que aconteceu, porque hoje você passou de uma igreja. Isso. Vai, conta pra gente. Então, eu concluo esse período de faculdade, tudo isso, sou chamado pelos irmãos, né, na cura, e assumo o ministério em 2022, agosto, sou consagrado, e tem sido uma experiência, tudo é muito novo. É o primeiro ministério, é a primeira vez que eu tô nesse lugar como pastor presidente, a responsabilidade de tomar decisão, mas graças a Deus é uma igreja muito acolhedora. Então, desde o início, como eu já conhecia essa igreja antes de ter participado de um curso de liderança, eles sempre foram muito acolhedores, como uma família mesmo acolhe, nos erros, nos acertos, no desenvolvimento. Então, eu brinco que é um encaixe muito ideal de algumas coisas. Deus coloca uma visão no meu coração, como pastor, a gente vai trazendo. Eles têm uma vivência como uma igreja que já tem ali, agora indo para 14 anos, então já tem essa vivência. E tem sido bênção, né? Foi uma chegada muito marcante. Um episódio é que eu termino a faculdade em 2022. E geralmente a colação de grau é mais para frente. E eu já tinha sido chamado pela cura, já tinha passado pela conversa ali da sucessão pastoral com uma comissão. Eu já tinha começado um período de experimentar a cura de 2 meses, pregando, conversando, para poder ter essa votação. E vem a minha colação de grau da FABERJ. E quando a colação de grau acontece lá na primeira igreja batista de Campos, né, a FABERJ proporciona lá, e quando o meu nome é chamado para pegar o diploma, é aquela bagunça bonita, assim, do pessoal falando, uhul, isso aí, vai lá, Rodrigo. E aí quando eu vejo é a igreja. Olha! Que ainda não tinha votado em si, mas os irmãos que lá foram estavam celebrando eu pegar ali o diploma. Olha, então, é um entrelaçar nesse início ministerial, nesse lugar que Deus me colocou, que tem sido bênção. É desafiador, porque eu sou, entre aspas, né, eu começo o ministério com meses de casamento, eu começo o ministério novo, né, tenho 29 anos, era mais novo, mas tem sido um bom desafio, assim, que tem marcado minha história. Olha, é bonito ver que Deus já cuidou e entrelaçou a história, né? Ele estava contando aqui pra gente que ele volta de lua de mel e é chamado na igreja. Coisa assim, ele acabou de casar, a lua de mel voltou, a igreja chama pra uma sequência. Isso. Né, que eu tava tendo o processo. Isso. A Associação Pastoral tem lá uma comissão, eles vão com nomes, né, tem os critérios, e um dos critérios para ser pastor na cura era ser casado. E eu não era casado até então. E aí eu tava com o casamento marcado, fim do ano. Quando está chegando perto, num dos últimos momentos de poder se indicar nomes nessa comissão, meu nome é indicado. E aí eu ia casar em 17 de dezembro, eu caso. Quando eu volto, o professor Edson, né, ele foi meu professor na FABERJ, ele foi meu orientador de TCC, ele que vem trazer. Ele traz um presente de casamento da família dele, que ele havia sido, né, até convidado, era um amigo mais próximo, e traz ali uma carta. Era uma pastinha, na verdade, era uma pastinha. Tinha um livro, uma pasta, o livro e uma carta. Na hora, eu não me liguei. Eu tava lá embaixo, pegando esse documento, mas a minha esposa já olhou, tipo assim, meu pai, mas eu não tinha me ligado de forma alguma. Eu subo, vou te olhar. Aí eu abro, quando eu abro a carta, eu leio assim, eu falei, mas essa carta não é de Edson. Ela é da igreja, convidando para a sucessão pastoral. Aí que eu vejo que esse caderninho, na verdade, pequeno assim, na verdade era a doutrina, né? Era, tipo assim, era o livro doutrinário. E a pastinha era o estatuto. Eu falei, meu pai do céu, tava... E a cartinha? Não. Era a convocação? Era uma convocação de que a igreja estava nesse momento de sucessão pastoral e que estava me cotando para fazer parte desse processo, para uma conversa, se eu aceitaria. Aí eu olho para minha esposa falando, eita, agora, olha só. E aí, naturalmente, eu disse sim, a gente vai tendo as conversas e aí chegamos onde estamos. Mas foi bem... É tudo muito interconectado, né? 2022 marcou
um fim de um ciclo, porque eu termino o meu ciclo como solteiro, como estudante, para começar no outro ano um ciclo como pastor, um homem casado, pastor de uma igreja. Então, é um marco. E novo, assim. né? E novo, muito é. novo. Uma mudança total. Total. É uma responsabilidade. Eu acho que o maior ponto é a responsabilidade. Imagina, você vira um ano que você trabalhava para conseguir um dinheiro para casar. Agora você está casado. Você volta para casa, está você e sua esposa. Para ela também certamente é responsabilidade, né, de lidar com isso. Você dá conta da casa, dá conta do trabalho. Na época, eu ainda trabalhava no setor comercial, lá no Colégio Batista. E agora você é pastor. Então você tem uma palavra que qualquer pastor, quando fala para uma ovelha, tem uma autoridade muito grande e a responsabilidade de falar algo e a pessoa ouvir. Isso aí, pastor. Então, acho que esse era o ponto que no início eu ficava, meu pai, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu digo para que eu não use errado a autoridade ou não pense nas coisas erradas, né? Porque aquela coisa de dar o poder e conheça o homem para que eu não fizesse a coisa errada. Então, mas tem sido bênção. Tem sido um desenvolvimento que acaba sendo acelerado, né? Você tem que lidar com situações, mas Agora, é bênção. em agosto, fazem 3 anos. Isso, no caso, faz 3 anos. Não, perdão, faz 2 anos, porque eu pego o final de 22, aí 23 que vão ser as viradas pra Tá. acontecer. Vão fazer 2 anos agora. Então, por que você falou que é recente? Eu achei que eram uns 3, tem uns 2 anos. Então, você tá 2 anos. acostumando com essa... De vez em quando é até... É diferente, né? Você chegar num lugar, num ambiente, você ser o pastor, é diferente de você chegar num lugar e ser membro, ou ser pastor, parte da equipe. Mas, graças a Deus, uma das características que a igreja tem, a cura, é que me deixam muito à vontade para ser Rodrigo. Não apenas o pastor Rodrigo. Mas eu posso lá terminar um culto e sair para lanchar com o pessoal. Claro, nunca ninguém deixa de ser pastor. Mas posso conversar como o Rodrigo, um jovem que está casado, que quer compartilhar uma experiência, ouvir, aprender e não entender. Só o ambiente do aconselhamento, do pregador, porque o pastor tem muitas facetas, né? Sim. Pastor. Até porque, como capelão, eu imagino que você... Olha, Tá você vendo viu, como né? ele Você viu? Vai! não perde A gente tá uma. aqui no pastor, mas como O capelão, homem, vai? Exato. Eu tava treinando essa transição, brincadeira, pra gente transicionar entre os assuntos. Não, mas eu imagino que como capelão, o senhor tem essa necessidade Ganhou humana. um senhor. Eu não Tá vendo? consigo. Deu 10 anos pra você a mais. Não, Você eu tem tive. quantos anos, Matheus? 29. Você Então, tá chamando ele de senhor só porque ele vai fazer 30? Não, só porque ele é pastor. acontece. Com respeito. Tem gente que Eu ia lançar um você, mas eu não consegui. Não, fica tranquilo. Tem gente que me chamava de você, aí quando eu fui consagrado, passou a chamar de senhor. Mas o senhor traz um peso. Nem Grande. cabelo branco a pessoa tem. Na Eu nem verdade, cabelo tenho. a câmera eu acho que não vai pegar, mas eu já tenho uns cabelos brancos aí. O argumento era esse. Eu não tenho cabelo branco, agora eu já tenho alguns. Mas Então você sabia que vira pastor, começa Ainda a nascer bem cabelo que não. branco? faz piada ruim. Então eu vou fazer teologia pra nascer cabelo. E Iago vai perder o Tá cliente. vendo? Brincadeira, gente. Mas Não, vamos lá. vai. Eu imagino que seja algo que você goste. Você. Né? Algo que você Óbvio. goste de Mais fazer. jovem. E ser tolhido de ser o Rodrigo afetaria diretamente na sua outra faceta como capelão. Sim. Que você tem todo esse treinamento de a gente assistiu, né, um material, É. tem Não, mas o material é da faculdade que ele dá aula. Não, com certeza, mas assim, pelo material a gente consegue ver os ideais, né, de relacionamento, acolhimento, tudo aquilo que o senhor Discipulado, ensina é algo que é parte, de É, você. acaba que eu entendo que por transitar em diferentes ambientes com diferentes pessoas, cada um olha para um Rodrigo diferente, né? Tem uma pessoa que vai olhar para o Rodrigo marido e ela é exclusiva, então só ela Obrigada. vê esse Rodrigo. Mas quando ela me vê na igreja, eu sou o marido dela e sou o pastor dela. Aí a minha mãe, continua sendo a minha mãe, na igreja me chama de pastor Rodrigo. Mas Ela quando é mãe e ovelha. mas quando termina o culto já chama de filho. Então esses papéis, e às vezes no culto eu chamo de Viviane, irmão ou mãe. Então eles se intercambiam, se juntam e vão mudando. Então acaba que eu entendo que eu represento um papel para as pessoas e às vezes diferente em momentos diferentes. Eu acho que como pastor, na comunidade, né, na igreja, eu posso ser o pastor em alguns momentos. De vez em quando eu posso ser só o Rodrigo com aquele mesmo grupo,
numa saída, numa tarde de futebol, com os mais novos, então eles já foram lá em casa, os jovens, né? Jogar videogame, virar à noite e come alguma coisa, joga videogame lá, conversa com o pastor, eu converso com o Rodrigo, que brinca, que zoa quando ganha, que é zoado quando perde, então eu vou dando essa liberdade. Já na capelania, apesar disso tudo, quando eu lido com o aluno, ele não conecta tanto com o Rodrigo. Porque eu estou falando de adolescentes que lá estão no universo da escola, que alguns me chamam de tio, quem me chama de tio na escola, por sinal, eu chamo de sobrinho, né? Chama de tio, fala oi tio, fala oi sobrinho, oi sobrinha, mas você chamou de tio. Mas eles têm mais o pastor Rodrigo. Eles já entendem que a capelania cabe ao pastor. Isso. Lá, legal. Esse filtro é bem estabelecido porque eles estão acostumados no ambiente de escola. O professor é a professora, tal, ou a tia, isso. Tal, né? Dependendo da idade. O coordenador é a coordenadora, o diretor é a diretora. E quem é esse? Esse é o pastor. É de mudar a linguagem quando eu chego. Legal. Por exemplo, nós temos ali alunos que, se eles estiverem fazendo alguma coisa e eu chego, eles já mudam a forma de se comportar ou falar, porque é o pastor. Quer que seja qualquer pastor, entre aspas, sabendo que é pastor, eles têm uma mudança de comportamento. Então, mas vamos lá. O que é a capelania? Como funciona? Onde você atua hoje? Eu vou brincar com os alunos. Eu dou a matéria de capelania na FABERJ e eu ensinei a eles a descrever a capelania através de 3 letras A. Aconselhar, acolher e aperfeiçoar. Então eu vou brincar dizendo que o capelão, ele é esse ministro religioso que num ambiente, numa instituição ou num grupo, ele aconselha esse grupo, ou os indivíduos desse grupo. Ele está ali disponível para acolhê-los em momento de crise. E o principal objetivo é que eles sejam aperfeiçoados, que eles cresçam. Então, na escola, por exemplo, eu sou um capelão escolar, a minha função é trabalhar em conjunto ao grupo pedagógico, olhando principalmente para a espiritualidade, né? Sim. Porque tem toda a questão cognitiva, tem a social, então o meu principal é a espiritualidade. E entendendo isso, dá um suporte ao aluno. Mas eu não sou apenas o que ora junto ou tira dúvidas bíblicas. Eu já falei com o aluno sobre relacionamento, família, namoro, decisões, estudo. Já fui um amigo, já teve gente que chegou assim, pastor, eu não sei com quem falar isso, então hoje você vai ser só o meu amigo, tudo bem? Tudo bem. Aí eu brinco, eu vou tirar o óculos então. Aí eu tiro o óculos e aí contou sobre a experiência dela. Uma experiência como quem fala com um amigo. E aí, naquele lugar que ela pediu, seja só meu amigo, eu não dou a fala do pastor. Então, sim, é raro esse momento, mas eu falo, aí você fez isso? Meu pai, eu não faria isso, tal. Mas eles têm esse filtro. Então, o capelão é essa figura que vai estar se aconselhando, trabalhando junto, esperando que ele se desenvolva. Em alguns ambientes é bem difícil isso, né? Escolar tem uma dinâmica, mas tem capelão hospitalar, na prisão, e aí tem suas demandas específicas. E como trabalhar com adolescentes, que a gente vê que já é difícil pelo fato de estar construindo ali um caráter, uma forma de ver o mundo. E como lidar com essas novas urgências que vêm acontecendo, como ansiedade, depressão. As pessoas cada vez mais cedo estão experimentando uma própria geração que viveu a pandemia, né? Que eram crianças quando a pandemia começou e viraram adolescentes num contexto de pandemia. Como relacionar e trabalhar essas questões, né? Que vão atuar ali no corpo e na mente e trabalhar também com o lado da espiritualidade e casando esses dois chamados, né? Sim. Um primeiro ponto importante é que tanto o adolescente quanto todo mundo, ele precisa ir descobrindo que essas faces do ser humano, elas se comunicam. Eu até brinco que quando Jesus ensina qual é o principal mandamento, aí ele pega o Antigo Testamento, né, Deuteronômio, que primeiro diz, ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Qual é a resposta a esse Deus? Ama o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a sua alma e toda a sua força. No Novo Testamento, que já tem a influência da cultura grega e romana, ele cita o mesmo texto, mas fala coração, alma, entendimento e força. Então Deus espera que ele seja honrado e adorado com a força, com o meu sentimento, com a decisão, com o entendimento, o todo. Então esse aluno qualquer pessoa, né, precisa entender que se ele não está bem espiritualmente, isso causa um problema em toda a esfera da sua vida.
Se ele não está bem de saúde, causa um problema em toda a esfera da sua vida. Então é sempre conversa, por isso que eu sempre converso de tudo. Nem sempre eu falo o versículo bíblico. Às vezes o conselho é como é que está a sua relação com seus pais, ou você está se olhando bem no espelho? Já teve gente que eu falei isso, né? E sem trazer o embasamento, você traz a lição bíblica. isso, a aplicação. Sem ser aquele que fica, não, porque versículo tal, vamos decorar. Não, pera, você traz o entendimento. Isso. Até porque uma das características é para lidar com a faixa etária. Hoje no Colégio Batista eu lido com fundamental anos finais, que é 6º ano para frente. Então são alunos de 12 anos até o ensino médio, Você pega 18 o anos. prumo da adolescência. Os mais novos, existe uma outra capelã, que a gente chama de tia, né? Mais novos são que é a tia Paulinha, ela trabalha com as crianças. E até hoje, junto na equipe, nós temos a pastora Érica, né? Érica Peixoto, que está também chegando, ajudando. Então eu pego esse adolescente e a juventude, o supra-sumo da pega intensidade. até o 9º ano. Não, eu pego também ensino médio. Então eu pego aquela galerinha Você que quer falar das tretas, que quer falar Você dos fica contextos. sabendo todas as histórias da escola. Hoje a gente fica sabendo de muita coisa. E essa é uma característica. Uma das formas de você se relacionar com essa faixa etária é criando relacionamento. Eles não me veem como o pai ou a mãe. Eu tento ser o irmão mais velho. Então eu tenho uma irmã mais nova, uma diferença de 7 anos. Então eu tento ser o irmão mais velho dessa geração. O irmão mais velho chama atenção, mas não é a figura de autoridade como é o pai. O irmão mais velho brinca junto, o irmão mais velho participa, conta as histórias. Então já teve um momento que, especificamente, tinha um grupo de meninas que estava ensaiando lá do louvor, e tinha um rapaz e tinha eu. E elas estavam conversando sobre experiências de namoro. E aí eu tava chegando e falei assim, como é que eu vou fazer parte de falar com esse grupo? Eu falei assim, eu também já tive uma experiência quando eu era na idade de vocês. Aí ela falou, conta. E eu contei e ali eu consegui ter espaço para falar, criar a conexão. Então isso é um comportamento de se colocar como irmão mais velho. Porque esse irmão mais velho é conhecido por ser a ponte dos mais novos com os pais. Então ele consegue lidar com o assunto de gente grande, mas falando com os mais novos. Então, se você for no Colégio Batista, nem sempre você vai me achar na sala. Você pode me achar na quadra jogando basquete, na quadra jogando vôlei, jogando totó, tocando violão, conversando, criando relacionamento. Não é diferente de um capelão em outros lugares, mas lá é fundamental para você ajustar a linguagem. Por exemplo, no Colégio Batista, né, onde eu sou capelão, todo mês tem um culto. E nesse culto nem sempre sou eu que prego. No primeiro que teve do ano fui eu que preguei. Falamos sobre virtual. A ideia de que projetamos coisas. Então, eu estava falando sobre como os relacionamentos atuais são superficiais e muitas vezes falsos porque não apresentamos quem somos. Mas para falar sobre isso, eu falei sobre internet. Então, estar perto, escutar, te permite ajustar a linguagem. Ajustando a linguagem, você consegue se comunicar, lembrando que eles querem mais ser ouvidos e valorizados quanto à opinião do que realmente ouvir. Mas quando você cria conexão, eles te permitem fazer parte desse lugar. Tem validade o que você fala. É claro que eu tô falando assim, a minha experiência como capelão, eu tô indo pro meu 2º ano, eu já tive um ano completo, 2º ano, eu não vou dizer que com os 400 alunos, os 400 têm o mesmo espaço. É também uma dinâmica com cada um. Não... Mas é uma dinâmica de necessidade, né? Isso, também, né? isso. Quem não precisa não vai te procurar, não vai ter esse relacionamento. Isso. Mas há essa possibilidade. Como é que funciona? Só pra gente entender Claro. no todo, a escola tem um horário. Sim. Tem uma grade curricular. Como é que eles têm esse espaço para falar com você? Sim. Vou até abrir um parênteses. Se você é aluno do Colégio Batista e faz isso, tô de olho em você. Vou explicar, vocês vão entender. Eu trabalho das 7 da manhã, eu chego, tenho um momento de oração com o Fundamental 2, do 6º ao 9º. Depois disso, eu estou no colégio até o horário da saída deles. E estou também de tarde, eu fico de tarde, estou à disposição. Então, eles podem tanto marcar um horário e aparece, mas geralmente quando acontece uma situação, eles descem, eu tenho ali uma sala no ambiente pedagógico, onde tem a auxiliar de coordenação, a diretora tem uma sala, e eles têm a livre acesso. Então, eles chegam, eu preciso falar com o senhor. E algumas vezes, eu falei o senhor, para poder te dar moral. E às vezes a própria coordenadora vai falar assim, olha, pode conversar com fulano, eu chamo. Mas eles vêm na hora que eles sentem assim, a demanda, quando precisa, seja do intervalo.
numa aula. E tem alguns que são espertos, aí entra alguns que Os que tomaram bronca agora há pouco. não querem algumas aulas. Já teve um aluno que fez isso. Ele veio em um horário muito específico, eu vi assim, caramba, conversou. Na outra semana veio no mesmo horário, eu falei assim, peraí, por que você tá vindo só esse horário? Ah, porque a aula tal eu não queria tal. Pode voltar. Então é claro que, como é um colégio confessional, onde tem esse capelão trabalhando ativamente, os professores têm ciência disso. Então, se um aluno precisa desse acolhimento, ele vai ter esse acolhimento e ele vai retornar para a sala e o professor vai entender. Então, por exemplo, um aluno está com um problema, se sentiu mal e quer conversar com o capelão. Ele desceu. Ele vai, depois lá de 30 a 40 minutos, se for uma conversa longa, vai voltar para a sala. Em outras circunstâncias, talvez não entraria, né? Porque tem todo um respeito de horário. Mas sabendo que foi conversar com o capelão, ou também temos uma psicóloga escolar. Então, vamos dizer que seja com a psicóloga, ele tem esse retorno, ele é validado. Então, há essa parceria, esse espaço. Eu, claro, tento criar momentos para usar no intervalo, numa saída. E já teve aluno que vem conversar ou estudar a Bíblia. Tem aluno que já veio estudar a Bíblia. Toda sexta-feira, na hora do almoço, vem estudar a Bíblia e tudo mais. Então, tem esse espaço, essa dinâmica ali. Eles têm esse acesso. É muito legal isso, ver, até porque você trabalha neles um vínculo de relacionamento, uma ajuda no amadurecimento e a espiritualidade, né? Isso. E eu brinco que eles são a minha equipe de trabalho, né? Por exemplo, quando tem culto, eles que fazem tudo. Eles que tocam, eles que dançam, eles que vão pra mídia, eles que fazem recepção. De vez em quando são eles que pregam. Ah, nesse culto que é uma vez por mês. Isso. Tem até, se eu puder falar aqui, existe um Instagram chamado hangouts.cbflu. Esse Instagram é exclusivo da dinâmica dos alunos com a capelania. Que legal. Então lá tem postagem de como é o encontro da célula deles, que é no intervalo. Tem registros desse culto, vídeos. Estamos com um plano de ter até mais postagens ali. Então é dos alunos comigo participando e mediando. Então eles têm essa participação. Tem essa equipe chamada Hangouts, né, que quer dizer ponto de encontro. E tem esse lado também tecnológico, né? Então eles têm esse grupo, tem um grupo no WhatsApp, então eles se organizam. Vai ter culto semana que vem, da Páscoa e tudo mais. E aí a líder do louvor já vem, ó, tô montando tal escala e o senhor tá escalado no baixo, tá? Então eles me escalam. Olha. A líder da célula fala, o senhor pode dar o estudo essa semana? Eu posso. Então eles que me escalam nessa dinâmica para que eles criem independência. Eu tô falando de adolescentes que já têm 12, 13 anos, que na igreja já são líderes exponenciais, fazendo diferença. Então vão fazer aqui também. Então eles são também essa equipe de trabalho, é claro, sendo cuidados, ouvidos, mas tem esse espaço de acolhimento e atendimento. Você tem ali também, nessa sua janela, crianças, adolescentes que não professam nenhuma fé? Como o Colégio Batista Fluminense ele é um colégio confessional, são poucos que são matriculados e não confessam, mas existem alguns. E já atendi, eu já conversei com alunos que a família não é e ele está desenvolvendo, e a gente sempre respeita, né? Porque eu até brinco que o propósito do capelão não é evangelizar, o pastor quer evangelizar. O propósito do capelão é que ele seja aperfeiçoado. Nem sempre os 3 As que você falou. Nem sempre a pessoa que vem naquele acolhimento, um dos As com uma crise, é uma pessoa que vai reconhecer Jesus no final da conversa. Mas ela precisa desabafar, ela precisa colocar para fora, ela precisa falar um pouco sobre como está se sentindo com a família. E às vezes essa família não é crente, ela precisa lidar com um problema. E eu pergunto, olha, eu sempre pergunto, você crê em Jesus? Sim. Você ora? Nem sempre. Acha importante? Sim. Vamos orar? Ore com a sua família. Ah, mas minha mãe não é crente. Mas você acha que é importante estar orando junto? Sim, então ore. Não acha importante? Tudo bem, então. Então a gente lida com a realidade da criança, querendo, é claro, que ela conheça Jesus. Mas a gente... Mas aquilo ali não é naquele período que a pessoa vai entrar, contar, resolver o problema que normalmente acontece, aceitar Jesus, sair dali. Isso. Não é esse o intuito da capelania. Perfeito. A capelania é um abraço. É um abraço. É claro que nós estamos promovendo um ambiente onde esse aluno sendo mergulhado, ele vai conhecer esse impacto de Cristo de tal forma que ele vai entender que é impossível ele resistir. Vocês estão criando uma cultura, Isso, né? é uma cultura. Eu brinco com os próprios alunos, o que nós vivemos aqui é como um balde de tinta vermelha. Se você mergulha num balde de tinta vermelha, pensa aí, como que você vai sair? Aí eles falam, vermelho, exato. E pingando tudo. Então, e pingando tudo. Esse pingando tem que usar, essa eu não usar. Então a ideia é que seja natural. Não é um ambiente que eu forço,
que eu exijo, mas eu acredito que Cristo é assim também. Essa dinâmica, né, que sempre fala sobre espiritualidade, que é como se relacionar com Deus de forma saudável. Cristo, apesar de ser muito bom em ser influente, convincente, sábio, você percebe que ele é. E algumas pessoas eram impactadas por quem ele é. Tem um relato que quando Jesus termina de ensinar, as pessoas falam, ele diz com uma autoridade que nenhum outro ensinou. Então o ensino outros já tiveram, mas, a marca é quem ele é. E teve uma conversa com os alunos que eu perguntei assim, como você apresenta Jesus para alguém? E aí eles falam assim, lendo a Bíblia, mandando um texto bíblico. Eu falei assim, nem sempre. O texto de Emaús diz que Jesus pregou para os discípulos e eles não reconheceram. Jesus andou com os discípulos, eles não reconheceram. Jesus entrou na casa, vai cantando a música, eu vou lembrando pela música, e nada. Até o momento que ele parte o pão e dá graças. O jeito que ele fazia. Aí eles falam, é ele, só ele faz isso. Aí ele some também, né? Até pelo modo, quando a gente vai estudar, nem antes dele orar, pelo modo que ele partia o pão e que ele dividiu aquilo. É só Jesus agia desse jeito. Eu até arrepio Pelo nessas que ele horas, assim. Eu imagino um olhando pro outro, aquela situação assim, é ele. E ele fala... O coração tava queimando, eu fico, ai, meu aí Deus agora do céu. faz sentido. Então, eu brinquei assim, com quem você tem partido o pão de tal forma que a pessoa reconheça Jesus em você? O que você tem feito e tem sido, né? Então, é essa a missão. Esse balde que pinta quem entra nesse lugar, não de forma imposta, mas porque ele entende que viver isso é a melhor decisão. Porque também nós respeitamos, né? Se um aluno, por exemplo, chegar no colégio e ele é de uma outra religião ou não crê em Jesus, ele naturalmente vai ter o nosso respeito, o nosso carinho, o nosso acolhimento, tudo isso. E acreditamos que se nós transformarmos em uma pessoa saudável com o outro, consigo mesmo, a gente está cumprindo nossa missão. Mas é claro, se você perguntar assim, você quer que todo mundo aceite Jesus? Naturalmente. Se eu pudesse fazer aquele pedido clássico, assim, todo mundo aceitando Jesus, eu faria, né? Mas não posso. Então, não existe. Na capelania, você tem esse acolhimento, né? Sim, esse abraço. Perfeito. E aí, como professor? Falei que era um pergaminho. Já como professor, né? Eu faço parte do corpo de professores da FABERJ. Hoje tenho lecionado teologia sistemática e também na matéria de capelania. E ali eu sinto que eu sou mais um mediador, porque se eu dou aula na faculdade, eu tenho pessoas que já estão mais decididas do que querem, ou decididas do que querem, mas com dúvida de como será. Estou falando de vocacionados. E eu entendo que aquele grupo é o grupo que vai marcar uma geração. Amém. Eu quero ser professor da FABERJ, esse desejo surge eu tendo aula, sendo aluno, e eu entendo que aquele professor que estava me ensinando a minha turma, ele vai ensinar 20 gerações. Então eu penso, se eu começasse a dar aula com 30 anos, que minha meta era essa, eu comecei até antes, né, vou fazer 30 em junho, mas se eu começar com 30 anos e for o melhor professor que eu puder até os 50, eu fiz a conta, são 20 turmas pelo menos que eu vou marcar. Esse grupo que vai entrar aqui vão ser 20 gerações ou 20 turmas de 20 pessoas, coisa de 400 alunos que vão se tornar pastores em campos e região. Se eu for bom o suficiente para que ele saia daqui marcado por Jesus, eu marco e transformo campos. Então, se todos os vocacionados que passarem por mim saírem incentivados, quer seja qual for a matéria, a levar isso para o lugar onde eles estão, eu estou fazendo diferença. Então, sempre que eu dou aula, eu coloco algo prático. Então, teologia sistemática, que é teoria, não sei se o pessoal que está ouvindo conhece, é como se eu estudasse o que a Bíblia diz sobre algo. Então, por exemplo, o que toda a Bíblia diz sobre Jesus? Aí eu tenho um tópico da teologia sistemática. Sobre o Espírito Santo. É muito teórico. Então, a gente tem uma atividade de estudo de caso. Eles recebem um problema de, fulana disse que está com medo de perder a salvação por causa de uma situação que fez. O que você acha disso em relação ao que você estudou teologia? E ele tem que lidar com aquela situação mediante o que ele estudou. Olha. Então ele vai colocar numa prática, isso vale ponto, é um trabalho, para que ele entenda que há uma transformação. Então eu entendo que eu sou esse mediador. Eu estou mediando um conhecimento, mas também querendo estimular que esse cara queira ser melhor do que eu, queira fazer a diferença para marcar uma geração aí, transformar campos, em nome de Jesus. Amém. Vai, Matheus, você tá com uma pergunta aí, Não. mas tá quase... Então vai, Matheus, começa aí. Com você. Deixa me ver. Olha, tá animado. Tá animado aí, tá vendo? Também a gente viu
o material do Senhor? Sim. Já ia Senhor- perguntar se é do Senhor Jesus, esse material Também de acho. Jesus. Jesus também, graças a Deus. Sangue de Jesus tem Falando poder. sobre a importância de... você falou sobre impactar campos. E não tem como impactar campos sem também trabalhar com as crianças, né? A gente está apresentando esse podcast, muitas pessoas, elas são os jovens, mas a outra parte é a outra parcela responsável por cuidar desses jovens. Como que os pais hoje conseguem incluir os seus filhos, né? A gente que ouviu o material, a gente sabe mais ou menos qual é o posicionamento do Senhor, mas seu posicionamento, mas como que os pais, observando e ouvindo a importância de um acompanhamento espiritual para os seus filhos, quem não tem isso, como começar a ser? Como começar a ser, guardadas as devidas proporções, o capelão dentro da sua própria casa? Sim. Cara, essa é uma missão, né? Se todos fossem o capelão na sua casa, a gente teria outras situações na escola. Muitos relatos, experiências ou consequências vêm de casa. Tem uma série muito boa agora, eu estava conversando com o jovem, já assisti, porque eu acredito que ela vai fazer que a gente converse muito, é a Adolescência, é uma minissérie da Netflix. E ela vai contar ali um crime, não vou dar spoiler. Eu estou esperando ter estômago para assistir. Ela conta de um crime, só que você acha que o foco é esse. Só que o crime não é só o foco. Ela apresenta todo o cenário, escola, família, sociedade, internet, tudo isso. E uma das coisas que marca, eu não quero dar spoiler, tô tentando não dar spoiler para quem vai assistir. Tá se esforçando para não contar a história Mas você toda. percebe que aquela ação é uma ponta de um iceberg de muita coisa que vem antes. Que não é só o ato. Que não é só o criminal, que já ato. tá escrito lá na frente. É. Não é só o ato. Existe uma história Existe por algo trás. que constrói e você chega ao Que não ponto de foi- pensar. E Não acordou e fez. Isso, Eu acho que que, que essa é a houve? questão. É. E onde houve? Quem participou? Ou tem uma frase de uma música dos Arrais, se não me falha a memória, que não escolher também é uma escolha. É. Então, quem não fez o que deveria ser feito? Então, quando a gente fala sobre uma criança, tem um livro do Marcos Madalena, né, Ministério com Jovens e Adolescentes, que é muito bom, mas todo o material que você trabalha, ele vai falar ali, por exemplo, que o primeiro discipulado é dos pais. Então, quando a família não entende o seu papel de ser a referência e o condutor, que isso que significa, né, ensinar a criança no caminho, é você estar no caminho Conduzindo. É. com a criança. Dar a mão e levar. Isso. Não é eu vou na frente e você vem vindo tão somente. Ou você me vê indo e segue se você quiser. Ou como muitos pais fazem é pra lá. Mas e o senhor? Não, eu vou ficar aqui mesmo, mas o caminho certo é lá. Ó. Então aqui, às vezes acontece, né? Pode ter uma família que leve o filho para um colégio confessional ou para a igreja assim. Ele precisa conhecer Jesus. Faz isso para mim. E ele e o pai mesmo não está participando. Então, a família tem que fazer parte do projeto. O grande ministério que a igreja tem para fazer a diferença é a família. A igreja é uma reunião de uma família que segue Jesus. São discípulos que são família, para sendo família, adorarem, transformarem. Então, se eu não for família, se eu não tiver a figura do pai, a figura do filho, da mãe, o marido, mulher, e por isso que alguns filmes estão marcando geração. Vem a Ford e fala sobre o homem e fica, gente, mas olha o texto de Deuteronômio, que eu citei mais cedo, que fala sobre ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Sim. Deus. A conclusão e você vai ensinar isso quando estiver andando, comendo à mesa, vai colocar na porta. Eu acho que esse é o Escrever nos diferencial. lugares. Eu vejo uma fragilidade geracional de pais que não discipulam seus filhos. Sejam eles cristãos ativos na igreja, que não discipulam seus filhos, sejam eles não conhecedores do evangelho. Não sei qual é pior. É não conhecer o evangelho e por isso não ser o pai que pode ser, ou ser um excelente líder de louvor, um excelente ministro, às vezes professor de EBD, em alguns casos um excelente pastor, mas não ser o discipulador da sua casa. E essa já é uma preocupação que eu tenho hoje. Eu nem sou pai ainda, mas eu já fico pensando o que eu tenho, o que eu farei, quais são os sacrifícios que eu terei para poder ser marcante na vida dos meus filhos. E eu tenho até um relato, né? Meu pai, ele conta hoje o que eu não sabia, mas ele trabalhava em escalas, às vezes 2 manhãs, 2 noites. Chegava cansado num sábado de manhã e eu falava, vamos jogar bola? Ele estava morto, não tinha nem dormido. E óbvio, criança não sabia disso. E aí ele ia comigo jogar uma bola.
porque ter esse tempo era importante na minha formação. Então, se os pais pudessem, eu vou falar uma coisa, não é pesado de ser ruim, mas é verdade, se eles pudessem cuidar dos seus filhos, como eles cuidam dos funcionários no trabalho, ou dos discípulos que eles fazem na igreja mais velhos, eu acredito que a gente teria uma diferença enorme no que a gente escuta de relato na escola, no que a gente vê do Ministério Infantil e Adolescentes, na falta de paternidade e outras coisas. Discipulado. Por isso que eu acredito que Jesus disse, tudo é sobre discipulado. Então eu vou repetir. Se formos discípulos, que fizermos discípulos, faremos diferença. Se começar dentro de casa, né? Tem que começar. Tem um pastor que cita uma coisa interessante, não vou dizer o nome, está na internet, mas é uma história interessante. Ele diz que ele foi chamado na direção da escola, porque o filho dele se envolveu numa briga. E aí ele pensou, pô, eu sou pastor e meu filho brigando. Aí quando ele chega... Cara, é a pior bronca quando você é filho do pastor. Cara, aí quando ele chega, ele vê o filho, uma criança com quem ele brigou e bateu, e o pai da criança, e a diretora. E a diretora fala, seu filho brigou, vai tomar uma suspensão e tal. Aí ele olha pro filho feio e o filho fala assim, pergunta o motivo. Aí o pastor fala, pergunta o motivo. Aí, por que ele brigou? Aí a diretora fica meio sem graça. Ele brigou. Por que ele brigou? Aí o filho fala, eu briguei porque ele passou a mão em mim e brincou de me pegar nos lugares que não era pra pegar e coisas que não era pra brincar. Infelizmente, alguns adolescentes têm umas brincadeiras que não deveriam ser feitas com ninguém. E aí, ele usa o termo, né? Eu não vou falar para depois uma criança que fala, eita. E aí ele pegou o lugar que não deveria pegar, eu fui bati nele. Aí o pastor falou assim, então você fez certo, tinha que ter batido mesmo. Aí a diretora fica, o quê? O pai da criança fica escandalizado e falou assim, minha senhora, essa brincadeira que essa criança fez com meu filho, na minha terra não faz. Homem não brinca assim, não tem esse tipo de brincadeira, e eu que ensinei para ele que se alguém fizesse isso era para ele bater mesmo. E aí o pai toma um susto, ele fala assim, o senhor quer resolver também? Eu que falei. E aí ele diz assim no final, e a conclusão é, eu perco o meu ministério se acharem que um pastor não deve fazer isso, mas eu não perco meu filho. Exatamente. Então assim, mas o pastor não deveria ensinar isso ao filho. Mas aí a gente teve essa conversa antes, e você graças a Deus tem vivido isso, há uma separação. Sim. Ele brinquei de chamar de senhora, porque você é pastor, mas você é uma pessoa, um filho de Deus antes de qualquer uma dessas vertentes. E você vai ser pai de alguém. Eu sou filha de pastor, neta de pastor. E eu falo, antes do ambiente pastoral eu tenho um pai, eu teve um avô que eu quase não vi, mas não é o que prega, não é o que cuida da ovelha, é o que está na minha casa. Sim. Entendeu? Então, assim, é muito importante pensar nessa vertente, nesse papel de Exato. pai. Mas é o pastor, é o filho do pastor. Eu tenho um ranço. É o filho, é uma pessoa que está sendo forjada e formada. Sim, e é a prioridade, né? Primeiro, eu vou ser marido, eu tenho a minha esposa com quem eu sou e meus filhos. Depois vai vir o ministério pastoral, depois vai vir um trabalho, depois vai vir os parentes, né? Os meus pais em si, a minha irmã, porque a minha família hoje é minha esposa, depois vem meus parentes, que é claro, se você escolhe um casamento saudável, tem espaço ali para os pais. É porque às vezes a gente vê mais, é um ou outro, porque não foi saudável. Uhum. E para os meus filhos. Então, se um dia o ministério estiver me fazendo sacrificar o meu filho, eu sacrifico o ministério. Porque eu não sou pastor porque ocupo um lugar nomeado por um grupo de pessoas tão somente. Há um chamado de Deus na minha vida. Eu estava lendo isso no carro, né? Toda vez que eu pego alguma coisa, eu anoto algo do meu chamado. A minha Bíblia que eu tinha antes de ser pastor tem um relato aí. Só depois que eu fui perceber, eu falei, estava muito bem escrito. Isso aqui eu já sou pastor, mas eu sempre coloco. Então, eu botei assim, eu sou vocacionado para compartilhar experiências, para compartilhar o ensino que Deus me deu e cuidar de pessoas. E eu não faço isso porque eu fui consagrado. Eu posso fazer isso se eu não estiver exercendo o ministério, eu posso fazer isso se eu estiver jogando futebol e perceber que alguém está triste, porque isso faz parte de mim. Então eu não posso achar que negociar um cargo ou pensar um cargo é mais importante do que o meu filho ou a minha esposa. E se isso perde, eu perco a referência. Como que eu vou falar para alguém cuidar da família se alguém falar que em casa está difícil? Eu não estou citando que a família pastoral é perfeita ou que ela deveria ser perfeita. Não é isso. Mas você consegue ver no pastor, na esposa, a prioridade. E a prioridade precisa ser a família. E, é claro, a igreja entende isso.
se foi uma escolha também saudável de ministério. Exato. Existem cativeiros, quaisquer que sejam, em quaisquer níveis, que a gente escolhe, tá? Então, tem prisões que a gente mesmo criou. Assim, eu fiz questão de criar isso aqui, agora estou reclamando. Então, acho que são acordos saudáveis que são feitos que faz diferença, né? E lembrando que, entre aspas, né, ser pai é uma decisão. Sim. E ser pastor é uma decisão. Apesar de ser um chamado, ainda é uma decisão. Eu poderia dizer não. O triste é que eu ia ficar igual o Jonas, né? Viajando sem rumo. Mas, então, se eu digo sim... Brigando com Deus. Tipo isso. Eu brinco que a baleia, ou o peixe, foi a melhor bênção que podia ter. As pessoas, como se ela engoliu? É porque se não tivesse o peixe, ele ia achar que pode fugir da vontade de Deus. Então, o peixe é bênção, o peixe é graça. Eu falo, não é possível. Eu falei, tô te falando, depois eu te explico que você acredita. Então, são decisões que a gente toma. Então, é importante a gente saber quais que estão tomando, né? Muito bom. Muito bom pelo seu lado da capelania, seu lado de pastor. Você pensou nisso, né? É difícil hoje desassociar, às vezes eu tô na igreja, escuto uma situação e eu acabo me comportando como capelão que já vai pro aconselhamento, já vai tentando extrair ao Você tem máximo. que escolher a sua... Adolescente gosta de falar skin, você sabe, né? Skin, não. Ai, você tem que escolher a sua skin do dia. Outfit, agora tem outfit skin, que tem que trabalhar ali, mas tem que escolher. Tem que escolher quem você vai no dia. Eles gostam disso. Nossa, e você tem que trabalhar com eles porque às vezes eles querem outra versão, então, de conversa, de ser o pastor, aí, e você tem que impor os limites. E eu acho que quem você é impõe limites. Por exemplo, um aluno não chega nas... Já tive experiência de duas alunas entrarem para conversar. Uma delas já vinha conversando antes e falou tudo que ela pensava. O que ela era contra, a favor, a igreja, a Jesus, quais eram os problemas dela, o que ela fazia certo e errado. Aí veio outra. Aí quando veio outra, ela foi falar assim, eu queria contar uma coisa, mas eu acho que vai ofender a minha amiga. Eu acho que eu vou expor a minha amiga. Aí eu virei para ela e falei assim, existe algo que você já não me contou? Ele já sabe de tudo. Fala o que você quiser. Aí, e eles não se sentem julgados quando conversam. Porque eu falei assim, eu não tô aqui pra julgar. Então, às vezes, eles contam um absurdo que seria um absurdo se fosse falado na igreja, por o pastor da igreja. Um adolescente talvez falar, eu xingo todos os dias. Que isso? Mas ali, se um aluno faz isso e compartilha, ele consegue entender que ele não está sendo julgado, porque, e aí, você acha que é isso mesmo? Até porque você traz uma reflexão pra ele. Você não vai ali ditar, para de fazer isso, nunca mais faça isso, vai pro inferno. Você tá dizendo, e aí, como é que a gente vai agir com isso? Tá te incomodando, né? Que você tá vindo me falar. Sim. Na verdade, nem o pastor da cura faz isso, né? Vou brincar assim. O pastor da cura também não pode determinar, porque há um princípio bíblico, né? Mas é um princípio que a gente acredita na liberdade de consciência. E tem sempre aquele caso, você fala mal, você tem um amigo que tem uma namorada, aí você fala, essa mulher não presta, tá fazendo tudo de ruim pra você, termina com ela, aí ele vai, vou terminar. Ele vai, chega na hora, desiste, fica com ela, agora fica com raiva de você que falou mal da namorada. Então, a ideia não é determinar. O aconselhamento é você apresentar os caminhos. Até fazer a pessoa escutar. E a pessoa escolhe. Mas o triste é quando ela escuta, ouve e diz assim, eu vou pro caminho tal. Mas você sabe a consequência é essa? Sim. E eu quero. E às vezes acontece e você vai ficar triste depois e você vai orar. E às vezes as crianças, adolescentes podem ter esse comportamento. Já teve aluno que estava com uma situação, ele contou o problema, compartilhou. Eu apresentei por que ele estava tendo aquele problema, aonde era a fonte, ele concordou. Eu falei, você quer minha ajuda? Ele, não. Mas se eu não te ajudar ou você não tiver ajuda, você vai continuar fazendo isso, isso e isso. Ele, eu sei. Eita. Mas eu não quero. Então é um limite que ele vai impor, que você vai ter que respeitar, muitas vezes. E aí é onde você fica triste, né? É o você ver um caminho que você está fazendo tudo que pode, mas ainda é decisão da pessoa. Claro que eu não estou falando de algo que gere um crime, um desrespeito grande, mas é uma decisão pessoal, que às vezes está afastando os amigos que ele tem. E vai atrapalhar o desenvolvimento Vai dele. atrapalhar. Em 5, 10 anos ele vai lembrar, putz, o capelão da escola me falou aquela vez, eu não mudei, olha tudo que acarretou. É o que você está falando, até no ambiente cristão. Tem coisas que a gente vai ser ouvido, os mais velhos. Sim. Não teremos agido, é passando aprisionamentos ou lutas. Ah, é o diabo. Não, meu filho, é você mesmo que escolheu. É você mesmo. A gente não sabe lidar com a liberdade que a gente tem, né? Não. Acho que a maior bênção do evangelho é também, para as outras pessoas, a maior dificuldade, que a gente é livre. E por sermos livres, o que a gente vai fazer com essa liberdade, né? Porque a liberdade, ela... tem muita gente que interpreta a liberdade como fazer o que eu quiser na hora que eu quiser.
Mas a liberdade, ela na verdade, o que a gente aprende, né, com os princípios bíblicos a liberdade verdadeira é dizer não mesmo quando eu quero fazer. Perfeito. Então, quando a pessoa chega, entende todo o conceito, chega na hora de aplicar, na hora de crescer, ela fala, não, eu não quero me libertar disso daqui. Então, Quer ser a pessoa escravo do escolhe desejo. viver como escravo. Essa é a maior bênção do evangelho, mas também a maior dificuldade da gente como cristão. Né? Eu sempre achei que era loucura o versículo que fala assim, é pra liberdade que Jesus te libertou. Eu falava assim, que redundância. É óbvio que é pra liberdade, mas parece que tem gente que foi liberta e não quer viver livre. Exatamente. Então, é a loucura. Se aprisiona. Sim, que é aquela questão de você escolhe. Lutou, porque você gosta de uma letra, que eu já reparei que você gosta você briga ali do original da tradução. Mas por que Deus por que tá escrito tão de forma não é redundante? possível. Aí na caminhada, na Você capelania e no pastoreio, você viu que tem gente que se amarra pra trás, quer virar escravo. Não quer nem ser. Quer ser escravo. Porque é mais confortável, né? É o povo no Egito. É cômodo. Pra que você me trouxe aqui pra morrer no deserto? Era melhor ficar escravo no Egito. Não, você viu? É melhor viver a prisão ruim, mas com a certeza que amanhã eu tenho uma amanhã ruim, do que ser livre e não saber se eu tenho amanhã. Não, ser livre e não confiar naquele que me libertou. Pois é. Eu imagino Deus, mas, gente, foram 10 pragas. Vamos contar aqui. Não, e as 10 pragas não foram pro povo do Egito. Tipo assim. Foram pro povo hebreu. Muito bom. Pra eles reconhecerem Deus, né? Pra eles conhecerem o Deus que eles esqueceram ali. Sim. Você vai estudar, você vai ver que não foi porque um berro fazia aquele farol falar, vai embora, vaza. E aparentemente o farol percebeu muito antes, que o farol já tinha assim, vai! Aí depois voltava atrás, porque o povo ainda não Deus endureceu o coração Exatamente. dele. Então o farol aprendeu mais rápido que o povo. Não, o farol acho que entendia que esse Deus era maior que os outros. Aí você pega o povo cristão, que na verdade... Porque tem uma questão, se você for estudar a parte nossa cerebral, mesmo que ruim, é confortável estar no lugar que você conhece. Sim, é uma forma de sobrevivência, né? A preguiça é um mecanismo, um alto nível de desenvolvimento de sobrevivência. Sim. Porque você fica acomodado, entendendo que você não precisa usar a sua energia. E se acomodar. Porque você fala assim, o novo me dá medo. Sim. O novo eu não conheço. E a gente tá falando de uma janela de adolescência e juventude que tudo é novo. Tudo é novo. Tudo é intenso. Os hormônios estão duplicados, triplicados, o corpo muda de um dia para o outro. Você quer fazer parte da sociedade, mas não quer. Você quer amar seus pais, mas não entende os Quer pais. ser criança, quer ser adulto. Isso, então tem uma janela, mas isso é muito legal que o Colégio Batista tem. Não sei se os outros colégios da cidade também trabalham com isso. Creio que pode ser, com tudo que tem acontecido, muito importante, visto, né? Sim. Eu acho que se tornou agora uma obrigação da BNCC, que é o que regulariza o que é ensinado, ter o sócio-ético emocional nas escolas. Isso tem alguns anos. Tá. E então a escola tem falado cada vez mais. Eu acredito que essa minissérie que a Netflix lançou, ela vai ser uma produção que vai trazer questionamentos, vai trazer os pais olhando para a escola olhando para os pais olhando para os filhos, olhando para a rede social. Isso vai acontecer. Aí se acontecer, depois vocês mandam mensagem, rapaz, não é? E eu já até orientei um jovem que ele quer fazer um trabalho de relevância com jovens adolescentes. E eu falei assim, se eu fosse você, então assistir essa minissérie e se preparar para falar sobre isso. Então, esses diálogos estão acontecendo, estão se abrindo, escancarando como o adolescente ele já tem toda uma forma de viver, uma cosmovisão muito construída, apesar dela ser construída inteiramente na outra semana de novo. Ele tem muita certeza do que vive, mas semana que vem ele vai ter tanta certeza daquilo. É de você ver um menino falando, eu estou apaixonado por ela. Assim, e é verdade. A gente acha que é brincadeira, mas pra ele tá assim intensamente ardendo boom, por né? ela. Passa 2 semanas e terminou. Em 3 dias, agora eu tô apaixonado por ela. E é verdade, não é uma invenção. De fato, ele tá intensamente apaixonado por outra pessoa. E você olha e fala. Aí eu até brinco assim, eu já não vivo mais isso, mas eu acredito em você. E aí essa fala que ele fala, o senhor acredita? Sim, então ele me escuta, vamos dizer assim. Que legal. Ih, parou aqui. Matheus, tem mais alguma pergunta que a gente tá caminhando pro final? Eu tô até observando as perguntas aqui, todas foram respondidas. Nossa, arrasou, hein? Aí, Não, tá vendo? Gostou? Eu Olha, você arrasou. Deu bom? Deu muito bom, uma conversa muito tranquila. Você tem muito a crescer, acrescentar pra gente. Você quer mandar um recado pra quem tá assistindo? Eu vou aproveitar, né? Não, vou aproveitar. Eu acho que
toda oportunidade de conscientizar, vou até falar olhando para vocês, é válida. O cristianismo, ele é mais simples do que falamos, apesar de ser muito mais poderoso do que a gente às vezes se comporta. Eu acho que às vezes a gente vive que o cristianismo não transforma tanto. Então, se tem problemas sociais e muito complexos, política, sociedade, economia, trânsito, sua casa, faculdade, universidade, influência, tudo isso é possível se responder com o cristianismo, mas com quem vive, né? E é possível, então, responder com amor ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E se você analisa essa afirmação, é Deus falando, eu sou Deus. Você já sabe disso. Então, eu tenho que conhecer Deus. A partir do momento que eu conheço Deus, eu alinho tudo o que sou, como eu me comporto, o que eu penso, o que eu falo, como eu me visto. E porque eu alinho tudo o que sou, e aí eu posso chamar isso de espiritualidade, o que eu faço com Deus, eu posso estar bem comigo mesmo para me relacionar com o próximo. O Calvino, que é o criador, ou pensou algumas doutrinas que depois foram criadas, foram estabelecidas, o melhor ministério dele foi transformar uma cidade. Ele transforma uma cidade na Suíça, que era uma das piores para morar na Europa, numa das melhores hoje em dia, porque ele acreditava que o que se vivia da Bíblia poderia se tornar uma lei da cidade. E ele faz toda a questão de contextualizar. Então, se eu pudesse dar uma dica, se você é cristão, entenda como contextualizar, trazer quem você é para o contexto de onde você está, para que vejam Cristo. Amém. Se nós conseguirmos fazer isso, você vai discipular pessoas através da sua vida em todos os lugares. E todos os lugares onde a igreja consegue fazer discípulos, há transformação, independente do lugar. Pode ser o lugar onde há crimes em abundância, pode ser o lugar onde há humanidade demais, né? Soberba, ego. Se o cristianismo for vivido ali, amém, pessoas serão transformadas. E aí o mundo é transformado. Amém. Arrasou. Muito obrigada. Deus te abençoe. Todo o seu pergaminho. Deus te dê capacidade, ousadia. Amém. Deus te dê força. Amém. E para tudo que Ele tem para você. Eu acho que a gente começou conversando. A gente sabe o hoje que Deus tem para você. Daqui 10 anos eu não sei. Mas sei que Ele já preparou grandes coisas. Amém. Né, Matheus? Com certeza. Né? E você que assistiu a gente até agora, compartilha, manda para todos os seus amigos, porque às vezes isso que a gente está conversando aqui de forma tão descontraída pode mudar a realidade de muitas pessoas, porque eu imagino que é liberdade tanto para adolescentes que se sentem sem vazão de extravasar suas emoções, quanto para pais que estão perdidos, porque não há nenhum livro que ensine você a todas as nuances de ser pai. Eu imagino que se nasça também um pai junto com uma criança. Então compartilhe bastante, porque sempre tem alguém passando e sempre tem alguém sedento por uma palavra como essa. Amém. Gente, fica com Deus. Até semana que vem ou depois. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.